Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Hoje a gente vai embarcar numa jornada cinematográfica surreal de nada menos que 1 bilhão de anos pela evolução especulativa da humanidade. É bizarro, é fascinante e, confesso, às vezes dá até um friozinho na barriga. Nós vamos mergulhar de cabeça nessa obra incrível para entender, na prática, como a vida orgânica pode ser absurdamente maleável quando a gente fala das imensidões de tempo e espaço. Para começar a entender o tamanho dessa escala, a gente parte de uma pergunta que não quer calar. O que realmente aconteceria se a humanidade esbarrasse com seus iguais ou até superiores lá no espaço sideral? Pois é, essa foi a mesmíssima dúvida que selou o destino dos nossos ancestrais distantes, conhecidos na história como o povo das estrelas. É o tipo de reflexão que faz a gente encarar de frente a nossa própria vulnerabilidade num universo que é bom, gigantesco e totalmente desconhecido. O ataque dos Quaesios. Esse é, sem dúvida, o primeiro grande e devastador ponto de virada na nossa crônica cósmica de hoje. Aquele momento tenso em que a humanidade finalmente percebe, da pior maneira possível, que definitivamente não está sozinha no universo. Mas olha só, antes da gente falar da tragédia em si, a gente precisa entender a glória que veio antes. O povo das estrelas vivia uma existência que era quase uma utopia, sabe? Eles já tinham colonizado um monte de mundos, adaptado a biologia toda a favor deles, e viviam num estado de pura felicidade, com um domínio tecnológico absurdo e muita paz. Só que essa era de ouro estava prestes a bater de frente com uma espécie alienígena infinitamente mais antiga e infelizmente implacável. Então, vamos dar nome aos bois e definir quem eram os Quen. Cara, eles não eram só conquistadores comuns. Eles eram uma espécie nômade incrivelmente avançada, parecida com insetos divinos e com mais de 1 bilhão de anos de história nas costas. E o mais assustador, eles eram movidos por uma missão religiosa fanática de remodelar absolutamente toda a vida que encontrassem pela frente. Eles olharam para a humanidade e pensaram hereges. Tudo porque os humanos ousaram manipular os próprios planetas. E a punição? Eles usaram a carne humana como se fosse massinha de modelar, argila genética mesmo. Sabe o que é realmente chocante nessa invasão toda? É a escala completamente desproporcional do tempo. A resistência da humanidade, mesmo com toda aquela tecnologia espacial de ponta, durou só um pouquinho menos de 1000 anos. Tipo um piscar de olhos no relógio cósmico. Agora, o reinado absoluto dos Quen, 40 milhões de anos. Foi um período absurdamente longo e agoniante de domínio inquestionável, onde o DNA humano virou literalmente um pack de diversões bizarro para o bel prazer desses mestres insetoides. A pós-humanidade. Bom, quando os Q finalmente decidiram que já tinham brincado o suficiente e partiram para outras galáxias para continuar a cruzada deles, eles não deixaram os humanos de sempre para trás. Muito pelo contrário. Eles deixaram o que a gente chama de pós-humanidade. Basicamente, uma verdadeira diáspora biológica. Um catálogo de criaturas totalmente bizarras e geneticamente distorcidas, espalhadas por planetas em ruínas. Um exemplo perfeito para a gente entender o nível absurdo dessa manipulação são os redonistas. Eles ilustram super bem a ironia cruel das criações dos Conk. Olha só, eles foram desenhados exclusivamente para viver num estado de prazer constante, sem nenhuma doença, funcionando na prática como animaizinhos de estimação da vida alienígena. Mas qual foi o preço dessa suposta utopia física? A ciência deles foi completamente arrancada. Eles viviam, no máximo, com a capacidade intelectual de uma criança de 3 aninhos. Já esse outro destino é bem perturbador e mostra um método totalmente diferente de punição: o retrocesso forçado. Aconteceu com os chamados pastores de lagartos, os quais alteraram a própria estrutura do cerebelo deles, garantindo que o aprendizado nunca mais fosse possível. Basicamente, trancaram essa galera num estado primitivo para sempre, sem a menor chance de recuperar a glória dos seus ancestrais. Triste, né? E nossa, talvez a criatura mais chocante de toda essa linha do tempo profunda seja a pessoa parasita. Isso aqui dá uma baita lição sobre biologia. No fundo, o que dita as regras é a sobrevivência, e não as nossas noções humanas de dignidade e moral. Para conseguirem sobreviver num ambiente extremamente hostil, eles tiveram que se adaptar para viver como parasitas literais, sugando energia pendurados em outros membros hospedeiros da própria espécie. Como dizem, a evolução é super eficiente, mas ela definitivamente não é sempre bonita. O Império das Máquinas. Bom, com o passar de milhões de anos, algumas dessas espécies pós-humanas conseguiram, bem devagarinho, reconquistar a inteligência e voltar a dominar o voo espacial. O cenário galáctico mudou de cara.
Mas por incrível que pareça, a próxima grande ameaça de extinção não veio de outro invasor estrangeiro. Nada disso. Ela surgiu de dentro da nossa própria árvore genealógica, dando início ao terror mecânico. Essa nova ameaça gigante eram os gravitais. Eles evoluíram de uma espécie pós-humana que basicamente tropeçou na tecnologia deixada pelos Quor e aprendeu a usar. Para sobreviver às mudanças climáticas caóticas do planeta deles, eles tomaram uma decisão drástica. Trocaram os próprios corpos biológicos e frágeis por esferas mecânicas flutuantes. O resultado? Viraram seres superlógicos praticamente imortais, mas implacavelmente frios. Eles começaram a olhar para toda a vida biológica não como parentes distantes, mas como um lixo inútil, ou só matéria-prima para experimentos doentios. A Guerra Galáctica. E foi exatamente esse preconceito das máquinas contra a carne que montou o palco para o embate mais caótico e destrutivo de toda a nossa jornada de hoje. O Império dos Gravitais declarou uma guerra absoluta e galáctica contra todas as outras civilizações orgânicas pacíficas que, coitadas, tinham acabado de se reerguer. E a única fagulha de esperança para a resistência estava nas mãos de uma facção super distante e isolada, os Astromorphos. O mais louco sobre eles é que são descendentes daquelas raríssimas naves humanas que conseguiram fugir dos Ku se escondendo dentro de asteroides. Vivendo lá por milhões de anos em gravidade zero, os corpos deles atrofiaram pra valer, mas em compensação, os cérebros ficaram gigantescos e os dedos viraram membros super complexos. Eles eram praticamente deuses biológicos do vácuo espacial. O que temos nesse momento da história é o choque de extremos evolutivos. De um lado, você tem o poder bruto, metálico e apático dos gravitais, que eram restritos às leis da gravidade dos planetas que invadiam. Do outro lado, o intelecto supremo, biológico e super rápido dos astromorfos, pensando e manobrando no vazio indomável do espaço. Foi uma colisão brutal, de balançar a galáxia inteira, forçando esses dois polos da evolução humana a lutar com unhas e dentes pela sobrevivência. Depois desse cataclismo absurdo, a inteligência biológica acabou prevalecendo. Os astromorfos finalmente subjugaram as máquinas, e para restaurar as superfícies dos planetas que estavam em ruínas, eles criaram uma nova vertente da espécie que era adaptada à gravidade, os terrestres. Essa super-aliança, junto com algumas outras formas de vida alienígenas incríveis que descobriram, fundou o vasto império das Galáxias Unidas. Cara, eles não só recuperaram a antiga Terra, como finalmente localizaram os nômades cá e trouxeram justiça para o universo. Um desfecho épico. Mas convenhamos, até mesmo os impérios aparentemente imortais chegam ao fim, o que nos deixa com aquela pulga atrás da orelha e a maior pergunta de todas. O que afinal aconteceu com todos esses descendentes da humanidade? Porque apesar de toda essa onipotência deles, o final do relato revela que a pós-humanidade simplesmente sumiu do mapa, desaparecendo do universo. Teria sido uma guerra colossal? Ou talvez uma transição pacífica iluminada para outra dimensão de existência? A gente não faz a menor ideia. A ciência e a história, no fim do dia, também são feitas de mistérios que ninguém resolve. O legado humano. Isso tudo abre espaço para a mensagem filosófica central dessa nossa enorme viagem. Afinal de contas, qual é o verdadeiro legado da humanidade? Depois de passar por bilhões de anos, por transformações monstruosas e por tantas perdas que não voltam mais. A última imagem do livro resume essa essência de um jeito incrível. O autor alienígena que juntou esses arquivos todos, segurando com o maior respeito do mundo um antigo crânio humano de 1 bilhão de anos. A moral dessa história toda é que o sucesso de uma espécie não se mede por quantas galáxias ela dominou ou se ela teve um final coerente e vitorioso. O que importa de verdade é a jornada, é a capacidade de viver o dia a dia, não importa o quão loucas ou bizarras sejam as circunstâncias. Afinal, o impossível de hoje pode ser só engenharia de amanhã. Não deixe o algoritmo te perder no tempo e espaço. Se inscreve no Aprende Aí agora mesmo e embarca na próxima aventura de conhecimento com a gente.